Bom, é importante, extremamente importante, falarmos sobre o reino de Deus, porque as nossas orações, como já disse, acontecem nesse contexto, no contexto do reino, reino esse que possui um rei, Jesus é o rei, e possui uma família real. Então é importante estudarmos sobre o reino para nós entendermos como ocorre, qual é a operacionalidade, o funcionamento das nossas orações no reino de Deus. Então, na aula passada falamos um pouco sobre o reino de Deus, falamos sobre as diferenças, assim, uma pequena diferença entre a expressão reino de Deus e reino dos céus, que são praticamente sinônimos, explicamos isso na aula passada. E na aula de hoje vamos falar sobre as características do reino. Então, se a gente quer entender como funciona o reino, nós precisamos conhecer as características desse reino. Cada um de nós possui características pessoais. Cabelo preto, cabelo castanho, cor dos olhos. Então, isso são características. E o reino de Deus também possui características. Então, vamos entender as características do reino de Deus e, assim, vamos compreender um pouco melhor o reino de Deus e, consequentemente, teremos uma oração mais eficiente. Então, a primeira característica do reino de Deus que vamos estudar é a invisibilidade. Vamos entender que o reino de Deus, ele é invisível. E a segunda característica é que o reino de Deus, ele é interior. Então, temos duas características. O reino de Deus é invisível e o reino de Deus é interior. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, nos diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então vejam que desses dois versículos nós extraímos duas características importantes do reino de Deus. Ele é invisível, vejam o que o texto bíblico diz: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vem de modo visível, ou seja, o reino de Deus é invisível, a primeira característica. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós observamos aqui essas duas características. O reino é invisível. Precisamos entender isso, porque muitas vezes somos movidos pelo que nós podemos ver. E não é essa a lógica. Nós precisamos agir por aquilo que nós cremos. Então, o reino de Deus, ele, em regra, ele é invisível. Ele pode se revelar. Alguém pode ver um anjo. É possível? É possível. Alguém pode ter uma visão? Sim. O reino de Deus pode se tornar visível. Porém, em regra, o reino de Deus é invisível. Então, nós não precisamos ver coisas acontecerem. Nós não precisamos ver os anjos de Deus para saber que eles existem e que eles atuam. Então, a própria característica do reino de Deus, que é a invisibilidade, essa própria característica já impulsiona a nossa fé, já mobiliza a nossa fé. E o reino de Deus, ele é interior. Então vejam que o reino de Deus está dentro de nós e também ao nosso redor. Mas o reino de Deus está dentro. Então o reino de Deus, ele não é exterior. O reino de Deus não está fora somente. O reino de Deus também está dentro de nós. É por isso que disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei
e cearei com ele e ele comigo. Então, quando alguém abre o coração para Jesus, o que acontece? Jesus entra nesse coração e estabelece ali o seu trono, estabelece o governo no interior do homem e, consequentemente, o reino de Deus é estabelecido dentro desse homem, dentro dessa mulher que abriu o seu coração para Deus. Então, o reino é invisível e o reino é interior. E uma terceira característica do reino de Deus é que o reino de Deus é imaterial. O reino de Deus é imaterial. Então, diferente desse espaço onde estamos fazendo aqui a gravação, né, diferente dessa igreja, que esse espaço físico é um espaço material. Quando eu disse espaço físico, por que eu disse espaço físico? Porque ele possui matéria. Então é um espaço material. Mas o reino de Deus não é matéria. Então aí começa a complicar um pouco. Por quê? Porque o reino de Deus é invisível e o reino de Deus não é matéria. Então é preciso usar o quê? Usar uma ferramenta chamada fé. No reino de Deus, para nós transitarmos no reino de Deus, nós precisamos de fé. Então, essa terceira característica do reino de Deus, o reino de Deus é imaterial. Onde está isso? Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus ele é imaterial porque o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você quiser verificar se o reino de Deus está estabelecido em um lugar, verifique se nesse lugar há justiça, se há paz e se há alegria. Então, quando o reino de Deus, ele permeia os ambientes aqui na terra, nesses ambientes haverá justiça, paz e alegria. Então, vou dar um exemplo. Uma corte, né? Vamos pensar em uma vara da justiça, uma corte, um tribunal. Se nesse tribunal injustiças são praticadas, porque o tribunal deve ser justo, mas se naquele tribunal ou naquela vara ou um determinado juiz ou um ministro ou uma autoridade, se naquele lugar não há justiça, ou seja, no lugar onde se deveria praticar justiça, se pratica injustiça, isso quer dizer o quê? Que o reino de Deus não está naquele lugar. Então vejam, o reino de Deus percebam, o reino de Deus é invisível, mas mesmo que não sejamos capazes de enxergá-lo, o reino de Deus se faz presente. Então, temos que entender isso, porque como homens, nós buscamos coisas palpáveis, né? Algo que pode ser tocado, como esse computador. E o reino de Deus não é assim. Ele é imaterial, ele é invisível, ele é interior. Então vejam que o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí a gente aqui faz uma pausa importante, porque quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro e de questões financeiras, a gente pensa assim, poxa, se o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus também não é dinheiro. Claro, o reino de Deus não é dinheiro. O reino de Deus não são os prédios. O reino de Deus não é o templo. O reino de Deus não é o templo. O templo é só uma ferramenta para o estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus é dinheiro? Não, absolutamente, o reino de Deus não é dinheiro, porém o dinheiro é uma ferramenta do reino de Deus. Então o reino, ele possui ferramentas, o templo é uma ferramenta para o reino de Deus.
O dinheiro é uma outra ferramenta para o reino de Deus. Os instrumentos são ferramentas para o reino de Deus. Nós somos ferramentas para o reino de Deus. Mas o reino de Deus não somos nós. O reino de Deus não é o dinheiro, o reino de Deus não é o templo. O reino de Deus não são os instrumentos, o reino de Deus não é o dinheiro. O reino de Deus não é comida nem bebida, porque o reino de Deus é imaterial. O reino de Deus é imaterial. Não é comida nem bebida e precisamos então de visão espiritual, precisamos de discernimento espiritual para compreendermos o reino de Deus.